todos, sejam bem-vindos. Meu nome é José Viana Lima Júnior, sou médico consultor da endocrinologia do Laboratório Fleury e hoje a gente vai conversar sobre painel genético para hiperparatiroidismo primário. O hiperparatiroidismo primário é a principal causa de hipercalcemia ambulatorial. Após o diabetes, obesidade e doenças da tireoide, é a terceira principal endocrinopatia que a gente tem na endocrinologia. Normalmente acomete entre a quinta e a sexta década de vida, principalmente mulheres. 10% dos hiperparatiroidismo primários podem ser hereditários. Então, quais são os candidatos para se ter um hiperparatiroidismo primário genético? Então, as indicações são indivíduos com menos de 40 anos de idade, histórico familiar de neoplasia endócrina múltipla do tipo 1, neoplasia endócrina múltipla do tipo 2A e nem 4, histórico de hiperparatiroidismo familiar, o anátomo patológico com uma hiperplasia de paratiroide, carcinoma de paratiroide ou então adenomas múltiplos, hiperparatiroidismo recidivante, ou se houver um hiperparatiroidismo primário associado com alguns tumores. Dentre os tumores, eu destaco a glândula hipofisária, então os adenomas pituitários, principalmente os produtores de prolactina e os produtores de GH, os tumores neuroendócrinos de timo, brônquios e os enteropancreáticos, carcinoma medular de tiroide, feocromocitoma paraganglioma, tumor de mandíbula, colagenoma de tronco, angiofibromas faciais, lipomatose, tumores uterinos, em especial o carcinoma da paratiroide e o hiperparatiroidismo tumor mandíbula, e os tumores renais. Então aqui eu coloco os principais genes, até o momento, relacionados com hiperparatiroidismo genético. E são esses genes que estão presentes no painel genético. Toda vez que a gente tem uma doença, e essa doença ela é provocada por mais de um gene, o ideal é que nós façamos o painel genético. Então, aqui estão os principais genes. Então, o gene da MEN1, o próton-cogene RET, que vai provocar a neoplasia endócrina múltipla do tipo 2A, o gene supressor tumoral CDKN1B, que vai provocar a MEN4, o CD73, antigamente chamado de HRPT2, que é responsável pelo hiperparatiroidismo tumor mandíbula, que pode estar presente em 21% dos carcinomas da paratiroide, o GCM2 presente no hiperparatiroidismo familiar isolado, e como diagnóstico diferencial está dentro do painel o receptor sensor de cálcio, que alterações desse gene vão dar hipercalcemia hipocalciúrica familiar do tipo 1. Na verdade, a alteração desse gene não leva ao hiperparatiroidismo primário, e sim ele entra como um diagnóstico diferencial do hiperparatiroidismo. Muitas vezes, na prática clínica, tanto a análise bioquímica quanto clínica pode ser um pouco mais complicada, então é interessante a análise molecular. Existem dois genes relacionados com a hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que são mais dois genes, que aí vai dar o tipo 2 e a tipo 3, é o gene GNA11 e AP2S1, que tem uma prevalência desconhecida, mas esses dois genes correspondem a menos de 97% das hipercalcemias hipocalciúricas familiares. Esses dois genes, eles não estão incluídos no nosso painel genético, mas num futuro muito breve, no futuro próximo, esperamos que eles já estejam incorporados. O nosso painel ele é feito por sequenciamento de próxima geração. Então, o fluxo que a gente segue, inicialmente, é uma avaliação clínica. Então, é um questionário que o paciente ele vai ter que responder. É feita a coleta da amostra. Essa coleta da amostra pode ser sangue, suave ou saliva. A extração do DNA, a captura do gene e seu preparo, o sequenciamento, e é colocado nas nossas plataformas de bioinformáticas, com alinhamento de sequências
e identificação das variantes, a interpretação das variantes e, finalmente, a confecção do laudo do painel. Então, no painel, o que a gente avalia? A gente avalia a SNVs, inserções e deleções e variantes de número de cópias. Um prazo de entrega desse resultado em 30 dias corridos, e caso encontremos alguma variante patogênica ou provavelmente patogênica, aquele gene encontrado, ele pode ser pesquisado em até 4 familiares, sem nenhum custo. Então, aqui eu coloco o exemplo de um laudo de uma paciente, um paciente que foi um laudo negativo, mas eu coloquei justamente para mostrar aqui o que a gente avalia no nosso resultado. Então, o material, a gente identifica que aqui no caso é um sangue periférico, um breve resumo clínico, um sequenciamento do painel genético para hiperparatiroidismo, foi solicitado para a investigação da etiologia genética, para quadro que envolve hiperparatiroidismo primário. O resultado é a interpretação, então aqui justamente é para ser colocado a variante patogênica ou provavelmente patogênica encontrada. E os achados complementares, aqui a gente é um espaço que a gente deixa para as variantes de significado indeterminado. Os genes analisados, então o gene receptor sensor de cálcio, o CDC73, o CDKN1B, o GCM2, o MEN1 e o gene RET. E a cobertura do sequenciamento, né? Então, por exemplo, aqui a porcentagem da região-alvo com cobertura maior ou igual a 20 vezes, 100%, mostrando que tem aqui uma boa cobertura. E, finalmente, as referências. Então, tudo que a gente usou nas nossas plataformas, as referências, são colocadas também no nosso laudo. Então, de mensagens finais, o que eu gostaria de deixar é que indivíduos com hiperparatiroidismo primário e idade menor que 40 anos de idade, eles devem ser rastreados por um hiperparatiroidismo genético. Atenção aos dados de anamnese e de exame físico. Muitas vezes, numa boa anamnese e um bom exame físico, você consegue detectar alguns quadros sindrômicos, como, por exemplo, uma neoplasia endócrina múltipla do tipo 1, nem 2A. Pensar sempre no painel genético e um painel genético por sequenciamento de próxima geração. É melhor você pesquisar mais de um gene do que ir gene a gene, especialmente se você não tem nada que possa te guiar na sua investigação. E o aconselhamento genético. Diagnosticado o paciente com uma doença genética, é importante esse aconselhamento, não só para ele, como de todos os seus familiares. Eu gostaria de agradecer, eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, e aqui segue meu e-mail. Muito obrigado.